Boa noite, pessoal. Como vai? Só um minuto, que enquanto eu escrevo eu não consigo falar com ninguém. Como vai, pessoal? Aceitando aqui. Gente, boa noite a todos. Estou entrando aqui com William Douglas, juiz federal, palestrante, autor de best-seller, TDAH e está aqui conosco agora ao vivo. Como vai, William? Fala, meu amigo Yuri. Bom demais estar com você agora, cara. Que bom te ver mais uma vez. A última foi melhor, que a gente estava junto, né? Se abraçou, você tocou. Não tinha Covid. Pois é. Agora, vamos lá. Prazer demais estar aqui contigo. Quero elogiar e parabenizar você pelo trabalho que você faz. Com certeza vai ajudar muita gente. E você já reparou que é bom, porque quando você sabe que alguém cuida daquilo. Então, quando alguém fala de TDA, você já viu, né? Meu irmão, vai lá, conversa com o Yuri, que já ajuda, dá um né? jeito. Esse trabalho nosso aqui é um trabalho de muita garra, muita luta mesmo, de instruir as pessoas que têm TDAH, né? Adultos com TDAH, mães e pais de crianças e adolescentes com TDAH. Então, é um transtorno que muitas vezes passou batido. Eu sou da geração que passou batido o TDAH. Se hoje tem problema de desinformação, imagina 30 anos atrás, né? Quando começaram meus problemas. A gente falou um pouquinho disso na nossa entrevista, a gente fez uma entrevista. O que a gente vai fazer hoje é parecido, mas um pouco diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre o TDAH, mas também vai voltar a respeito das dores de quem tem TDAH, né? Que é justamente o quê? Estudar. Será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu vou ter sucesso? Será que o TDAH é uma sentença de que eu não vou conseguir? Enfim, então, para quem está começando agora, tá? Eu quero apresentar o William Douglas, provavelmente você já o conhece, tá? E eu gostaria também que ele se apresentasse, ele é TDAH, eu gostaria então que ele se apresentasse e falasse assim, como que foi essa descoberta de ser TDAH, e o que você sentia de dificuldade? Como é que foi o começo desse processo do William Douglas com o TDAH? Bem, meu nome é William Douglas, eu sou TDAH, sou juiz federal no Rio de Janeiro, professor, escritor, trabalho no movimento negro, faço bastante coisa também em relação à obra social. Estava agora há pouco com a minha filha e perguntaram um defeito e ela disse que um dos defeitos era porque eu estou num lugar, daqui a pouco eu estou outro. Aí eu falei, filha, você precisa assistir a live daqui a pouco, porque o nome disso é TDAH. Essa energia, né? Eu sempre fui assim, sempre fui desligado e dificuldade de prender atenção. Só que eu precisava passar em concurso, então eu aprendi a me administrar sem saber que eu tinha TDAH. Já depois de adulto, já juiz, eu vim a ser diagnosticado, comecei a tomar remédio. Eu tomo remédio, não vou dizer o nome do remédio porque a gente não tem que... ninguém pode se automedicar. Verdade. Então, você tem que procurar o médico e ele que vai dizer qual remédio. O que eu acho importante é eu dizer para você que eu uso o remédio e eu não sinto diferença. E para mim não muda absolutamente nada. Só que eu perguntei à minha mulher se faz diferença. A resposta dela é: você é outro homem tomando remédio. Ou seja, dá para sentir realmente assim... As pessoas que estão à sua volta percebem, né? E o que eu vejo também, por exemplo, William, quando eu estou tendo que estudar para a faculdade na época que eu estava na faculdade, ou mesmo quando eu tenho que trabalhar, eu exijo um pouco mais de foco. Eu tenho muito problema com barulhos, tá? De fato, quando eu estou assim no trabalho e tem muita gente conversando por perto, eu levo meu protetor auricular, meu EPI, né? E além disso também, eu faço uso do medicamento, e isso me ajuda muito a me manter perseverante naquele momento de foco, né? Então, o que você diz que percebe essa diferença, talvez até fosse reduzindo um pouco algum sintoma de impulsividade, algum sintoma assim de estar
falando de forma atropelada, ou então atropelando as pessoas com as suas ideias, com a velocidade, mas o que você diz, assim, a sua família, assim, no caso da sua filha, você estava conversando com a sua filha, ela é TDAH também ou nem se preocupou em diagnosticar com isso? Não, até agora a gente não percebeu. Meu filho é meio desligado igual a mim, mas a gente ainda não chegou a nenhum diagnóstico, não. Sim, entendi. E vem cá, e como é que foi essa fase antes de ser juiz federal? Eu lembro até que na nossa entrevista você falou um pouco a respeito da dificuldade que você queria muito passar, né? Na verdade, você fez o concurso para delegado antes, né? E a gente sabe que a questão do TDAH, a gente tem a nossa impulsividade, assim, a gente precisa de uma recompensa imediata, a gente precisa de algo que nos motive com muita força, com muita repetição, né, de maneira muito grande, para que a gente consiga mover as nossas montanhas internas para chegar no resultado. Por exemplo, o meu projeto do TDAH Descomplicado, do programa Meu TDAH, é aquilo que me move. Então, eu simplesmente tiro qualquer preguiça que eu tenha na frente e vou lá e corro atrás desse meu objetivo. Mas como é que foi isso, assim? O que te motivou a você lutar contra as suas dificuldades, mesmo antes de ser diagnosticado com o TDAH? É importante o pessoal saber que eu fui reprovado várias vezes. E o que me motivou é que eu precisava ter dinheiro para pagar as contas. Queria casar, queria ter meu carro, queria ter minha casa. Então, o jeito era meter a cara e estudar e aprender a lidar com as dificuldades, não desistir. Você falou aí uma coisa muito importante, que seja pela TDAH, seja por qualquer outro tipo de circunstância, seja alguma questão de saúde ou não, a própria reprovação, muita gente se coloca um certificado, uma sentença condenatória irrecorrível de fracasso na vida. E uma das coisas mais, assim, momentos muito especiais na minha vida foi quando eu, numa palestra, eu falei que eu tinha TDAH e logo depois da palestra vieram dois pais, o pai e mãe, né? Chorando que a filha tinha TDAH e que eles estavam muito angustiados, como se a filha não fosse nada na vida, e pediram para eu conversar com ela. E aí a gente marcou, eu falei, eu tenho isso e tal, marquei no aeroporto, que era o horário que tinha ali uma janela. Eu falei, agora eu não posso falar, eu tenho outro compromisso, mas eu vou estar no aeroporto tal hora, vou ficar lá esperando o avião, se quiser eu converso com ela. E a gente teve uma conversa e eu acho que fez muito bem para mim. Primeiro para os pais que pararam de rotular a filha como incapaz. Mas a menina, quando ela sentou e bateu papo com um cara de sucesso, né, escritor, famoso, bambambam, terno e gravata, né? Professor. Quantos anos ela tinha? Sabe mais ou menos? Cara, ela tinha uns 15, 16 por aí. Eu sei porque ela tava na época fazendo o pré-vestibular, terminando o ensino médio, e 2 anos depois eu voltei e, cara, é de chorar. Ela estava trabalhando como voluntária no evento e ela já estava na faculdade. Ela tinha passado e tinha entrado na faculdade. Mas, para isso, os pais e a menina pararam de achar que não tinha solução. A primeira coisa para ter solução é você acreditar que tem uma solução. Se você ainda não conhece, você vai procurar até achar. Isso, exatamente. E o que eu acho importante também salientar na sua trajetória é justamente essa questão da sua perseverança e da sua, assim, se você tem um ideal, você perseguir aquilo até você conseguir, né? Então, assim, você acabou se tornando especialista em concurso público por querer muito passar no concurso público que você desejava e para, sim, alcançar a sua independência. Uma coisa que eu sempre gosto de falar aqui é a importância de que, para quem tem TDAH, a repetição. Tá? Porque quando a gente repete muito processos, repete muito técnicas, repete muito sistemática de estudo, por exemplo, a gente acaba internalizando e facilitando aquilo tudo dentro da gente. A gente sabe que o TDAH ele pode dar uma certa dificuldade para começar. Poxa,
eu tenho dificuldade para começar a ser um pouco procrastinador. Mas se você conseguir realmente colocar aquilo na sua vida de forma recorrente, com muito treino, com muita paciência, você consegue tornar aquele processo mais fácil. E aí o que a gente não percebe é que o primeiro degrau ele costuma ser o mais difícil. O segundo, um pouquinho mais fácil e assim por diante. As coisas vão ficando cada vez mais fáceis na sua vida desde que você tenha esse impulso inicial, né? Então, assim, William, como que foi a sua trajetória nos concursos antes de você ser escritor de concurso público? Por que você decidiu passar esse teu conhecimento, experiência, através dos seus livros? Como é que foi esse processo? Tá, deixa eu só dizer aqui, é interessante, um monte de gente aqui dizendo que a pessoa sabe que fica diferente com o remédio, que fica melhor, e mães dizendo que o filho fica diferente com o remédio, com a medicação. Agora, alguém pediu aqui para eu aprofundar a percepção. Eu não tenho a percepção. Aí é que tá. Eu estou acreditando na minha mulher. Né? A gente tem que trabalhar para o cliente. Né? Se o cliente diz que com remédio... Porque eu fico incomodado. Né? Eu acho que um dos problemas do remédio é que você se sente meio dependente. Por orgulho, sei lá, por vaidade, por alguma coisa. Você fala assim, pô, eu dependo do remédio. E eu dependo de dois, né? Eu já tirei a tireoide, então eu tenho que tomar o hormônio para tireoide e tenho que todo dia tomar o remédio para TDA, que me perguntaram de novo, eu não digo o nome de remédio. Só quem pode fazer, só quem... Ah lá, minha mulher aí respondendo. Eu fico mais focado, fico mais centrado. Meu amor, obrigado. Oi, Nayara. Só médico pode fazer o diagnóstico, tá? Ninguém aí, eu acho que eu sou, acho que meu filho é. Se você acha, vai lá pesquisar, né? Não tem que tirar dúvida. E medicação, só quem pode dar é o médico. Neurologista, psiquiatra. Você me perguntou sobre a questão do concurso. Cara, eu fui muito reprovado. Eu tinha muita dificuldade justamente pela hiperatividade e pelo déficit de atenção. Eu gosto de tudo. É importante dizer, eu já vivo dizendo isso, depois que você aprende a lidar é uma vantagem. Então as pessoas falam assim, William, como é que você consegue ser juiz, professor, escritor, movimento negro, as pessoas veem que eu tenho uma atuação filantrópica grande, que eu tenho convivência com a família grande, eu escrevo um monte de livro, eu faço palestra. Como é que você consegue isso tudo? Eu falo, porque eu tenho TDA. Aquela minha capacidade está conectada em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas tem um diferencial, William. Muitas pessoas com TDAH começam milhares de projetos assim como você começa. Eu também começo milhares de projetos e já parei a grande maioria deles. Agora tem uma coisa. Quando nós, TDAH, isso eu me incluo e incluo o William também e outros que estão me assistindo, quando a gente é muito apaixonado por aquilo que a gente faz, quando tem um propósito muito grande dentro da gente, aquela energia da gente querer estar sempre se superando, isso deixa a gente imparável. Nós que temos TDAH, a gente consegue canalizar toda a última gota de energia que a gente tem para aquilo que a gente é apaixonado. Então, por exemplo, atualmente eu tenho um TDAH Descomplicado há 5 anos, né? Eu tenho um programa meu TDAH também, que é um sucesso. Por quê? Porque eu acordo e durmo pensando nisso. Eu quero sempre melhorar. Cara, hoje eu consigo fazer um pouco melhor. Hoje eu consegui fazer uma live um pouco melhor. Hoje eu consigo criar um conteúdo novo. Então é como se eu ficasse me desafiando, aquilo vai retroalimentando o meu desejo de me superar. Você acha que acontece assim um pouquinho contigo também? Quando você fez o primeiro livro, eu acredito que foi mais difícil do que o último. Eu já vou falar um pouquinho sobre suas obras também. Mas você acha que pode acontecer isso também com você? Tá, vamos lá. Meus amores, todo mundo que está perguntando o nome de remédio, dizendo que remédio tal é bom, que é ruim, o Couto, meu amor, meu querido, meu lindo. Me perguntando, quem toma Ritalina e Venvance sem prescrição, mas que dá resultado nos estudos, quer dizer que tem TDA? Não, meu irmão, quer dizer que está fazendo uma coisa errada, quer dizer que está se automedicando, isso pode fazer mal para você, se desculpa, eu não tenho nenhuma liberdade, não te conheço, quero todo o bem do mundo para você, mas como você me deu a liberdade de perguntar, eu vou te dar a resposta. Você não tem que tomar nada sem prescrição médica, entendeu?
Porque pode dar resultado, mas pode fazer mal para você. Então, me perdoa, cara. Você tem que procurar um médico e deixa o médico resolver isso, tá bom? Cara, Yuri, você falou uma coisa muito importante. O cara que tem TDA, mas muita gente começa muita coisa e não termina. Isso. Fala que as pessoas têm que ter iniciativa, mas mais importante do que iniciativa é ter terminativa. Olha aí a dica. Coloque isso na parede. Mais importante que iniciativa é terminativa. Regra número 1. Vamos lá. Tem um filme muito legal, que é Uma Mente Brilhante, onde o sujeito ele tem esquizofrenia. Ele é um gênio, mas ele tem esquizofrenia. Ele sofre muito com a condição de saúde que ele tem. E quando você que tem TDAH ou que tiver um filho com TDAH, quando você achar que está ruim, fala assim, pô, tem gente com esquizofrenia, tem gente com lúpus, tem gente com coisa muito pior para você trabalhar. Então, nós que temos TDAH, nós somos sortudos. O que a gente tem tem que ser tratado, tem que tomar cuidado, traz dificuldade, mas é muito mais fácil ser tratado do que outras coisas. Mas esse cara que tinha a esquizofrenia, no final do filme é interessante que aparece uma pessoa nova para conversar com ele. Ele vira para uma pessoa que ele já conhece, que ele sabe que existe, e ele fala assim, você está vendo esta pessoa aqui na minha frente? E aí o cara, tô. Aí é que ele continua a conversa. Então você vê que ele descobriu um modo de se proteger da própria enfermidade, da própria condição, e ele pergunta. Então, o que acontece você precisa aprender a lidar com as suas características. Então, eu, William Douglas, eu já sei que eu quero abraçar o mundo, que a minha atenção se dispersa. Então, eu me aceito desse jeito, mas eu procuro estabelecer algumas regrinhas para, por exemplo, eu não posso começar um projeto novo antes de terminar um antigo. Então, por exemplo, muita gente me convida para escrever um livro junto, para ser coautor. E, atualmente, eu estou dando a mesma resposta para todos. Eu estou dizendo, querido, eu já tenho 3 ou 4 livros que eu tenho que terminar. Eu não posso pegar um novo livro antes de terminar os que eu estou devendo. Então, você tem que aprender a dizer não para você, mas volto a dizer, isto não é para alguém que tem TDA, isso é para qualquer pessoa. A gente tem que aprender a dizer não para a gente mesmo. E quero citar, tem um cantor que ele diz o seguinte, quando eu tenho uma ideia, eu faço uma música. Quando eu tenho 2 ideias, primeiro eu faço a primeira música para depois pensar na segunda. Então, são aqueles mantras que a gente vai repetindo para a gente aprender a lidar com a gente. Então, é assim que eu faço. Eu fui aperfeiçoando meu sistema de estudo. Qualquer um que está aqui, a gente está falando hoje, o tema é estudo e sucesso na carreira. Uma coisa que eu achei essencial para mim e que me ajuda muito, muito, é fazer o quadro horário. É aprender a administrar o tempo. Então, eu faço o quadro horário, eu ensino isso numa palestra gratuita que você pode assistir hoje no meu site. Meu site é o seguinte, williamdouglas.com.br/cortesias. Você vai ver a capa do livro Como Passar em Provas e Concursos. Espera aí que eu vou mostrar a capa do livro. Foi o seu primeiro best-seller, certo? Sim. A capa desse livro aqui, ó. E lá vai ter uma palestra. 15 anos, né, William? Não. O livro já tem 22 anos. 22 anos. Rapaz, tô velho. Então tem lá sobre a administração do tempo e é a minha, assim, a grande manha que eu tenho para lidar com o meu excesso de interesses eu já sei que eu não vou dar conta de tudo. Para construir uma coisa nova, eu não posso destruir o que já está construído. Isso é uma lição do Sun Tzu. Eu tenho que seguir o código horário. Eu só posso pegar uma coisa nova quando eu terminei alguma antiga. Anotem, gente. Hã? Anotem.
E tem outra coisa que eu gosto de fazer, é dar prêmio. Então, William, se você terminar isso, você ganhará um bombom. Pode parecer idiota, mas funciona. Eu brinco, funciona com golfinho que ganha peixe, vai funcionar com a gente também. Então, são as técnicas que eu uso. Olha só, o Couto está dizendo que é um amigo dele que toma. Então, Couto, passa amigo para dele, ele, procura. fala para ele assistir a live, vai ficar salva por 24 horas. Aliás, pediram isso, Yuri, para você salvar. Eu vou salvar, eu consigo salvar. Salva e, se possível, depois bota no IGTV. Quando Posta colocar, IGTV, me manda. eu te passo também, você põe nas suas redes, a gente vai espalhar esse conteúdo, com certeza. Isso aí. Tô te William, ouvindo. posso fazer um parágrafo disso aí que você me falou? É interessante porque parece bobo, mas não é, porque a nossa cabeça ela é muito voltada para esse negócio da recompensa imediata. Isso é uma questão química, gente. Isso aí é falta de dopamina na região do córtex pré-frontal. Tá? Não é falta, é insuficiência, uma quantidade que é insuficiente acaba causando situações, acaba causando diversas, como é que eu posso dizer, as nossas particularidades de quem tem TDAH, tá? Ou seja, isso vem desse transtorno, transtorno neuroquímico, tá? Então, o que acontece? Quando você internaliza pequenas metas, por exemplo, você está estudando e você está doido para comer um chocolate. Está ali na geladeira. Você abriu ontem, você deixou ali para não encher de formiga. Chocolate na geladeira é meio ruim, dói o dente, mas é melhor do que deixar em cima da bancada. Mas, enfim. E aí você pensa assim, cara, tá dando uma fome. Vou fazer o seguinte, ainda falta 3 questões. Quando eu terminar essas 3, aí sim eu vou me recompensar. Querendo ou não, gente, se você levantar agora para ir na geladeira e comer o seu chocolate, talvez você nem lembre de voltar mais para terminar a tarefa, você deixa para o dia seguinte, você acaba enrolando. Mas quando você cria pequenas metas e faz disso um mantra, ninguém está te segurando para você levantar e ir para na geladeira. Mas quem vai segurar é você, é a sua capacidade de perseverar, a sua capacidade de ter disciplina, autodisciplina. E tudo isso é treino, gente. Tudo isso você começa hoje muito difícil, amanhã é 10% mais fácil, depois mais 10% mais fácil e por aí vai. Né? Então entenda o poder desse tipo da palavra, o poder do propósito, de você se comprometer a ter esse tipo de comportamento, esse tipo de autodisciplina nas pequenas realizações. Não é isso, William? Isso, concordo contigo. É isso, exatamente isso aí. O pessoal, fica tranquilo, nós vamos salvar a live. O meu link eu coloquei aí também para vocês darem uma olhada. Esse povo que precisa aprender a estudar, gente, tem uma palestra gratuita minha sobre como estudar nesse link. E tem também, importante você saber disso, o livro Como Passar em Provas e Concursos, que é esse que eu mostrei, que você pode comprá-lo com desconto. Se você colocar livrariaconcursar.com.br e colocar o código de desconto LIVE40, você vai ter 40% de desconto. Ok? Então fica aí a dica para você ter acesso e melhorar o seu sistema de estudo. Assista a palestra, que é gratuita. Se você achar que está legal, que bacana, que funcionou, que fez sentido para você, vai lá e compra o livro, investe no livro. Tenho certeza que vai ler, vai fazer bem para você. E, William, eu quero falar aqui também sobre alguns livros seus muito interessantes. Inclusive, eu tive acesso a 2, né, que é o 25 Leis Bíblicas do Sucesso e o Poder dos 10 Mandamentos. São livros muito bons, e já falar deles daqui a pouquinho. Mas eu queria aproveitar e falar um pouco aqui, dar uma palhinha, tá? uma pequena amostra a respeito de algumas dicas que você poderia dar. Eu sei que as suas dicas para concurso são dicas para qualquer pessoa que queira ingressar para tentar passar no concurso público, né? Que anda cada vez mais concorrido, né? A coisa está num momento um pouco recessivo no Brasil. Mas tem alguma dica especial que foi virada de chave? Por exemplo, você era um estudante medíocre até que aconteceu alguma coisa que você, cara, isso aqui é sensacional. Tem alguma dica assim que você poderia dar para a gente? Algum exemplo assim da sua vida? Não, na minha vida não. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, só para o cara não... TDA é genético? Predominantemente genético. Tá. Na grande maioria dos casos é genético.
Veja, as pessoas às vezes ficam procurando alguma coisa que resolva tudo. Então, o cara que toma o remédio que vai melhorar, vai fazer ele ficar inteligente, toma Ritalina, porque o pessoal diz que Ritalina resolve tudo, e não é por aí, galera. Não é por aí. Estão perguntando se um TDA pode seguir carreira militar. Eu quero dizer que eu sou oficial da reserva e ganhei medalha como primeiro colocado no CPOR. Então, não só pode ser militar, como pode ser o primeiro colocado. Maravilha. Vamos lá. As pessoas ficam procurando um milagre, alguma coisa que resolva tudo de uma vez só, e não é assim que funciona. Então, o que funciona para sucesso nos estudos e no concurso é um conjunto de comportamentos e de atitudes repetidos ao longo do tempo e aperfeiçoados ao longo do tempo. Então, faz. Outra coisa, quero recomendar esse livro aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar o livro. Isso. As 25 Leis Bíblicas de Sucesso. O pessoal que está aqui. Eu estou transmitindo para o Facebook também. Então, o pessoal fica perguntando por que eu estou filmando. É porque eu estou fazendo no Instagram e estou filmando no Facebook. Que aí a gente atinge mais gente. Né? Então, aqui a gente tem algumas pessoas que estão no Face. Mas deixa eu falar. Eu me lembro, cara, virada de chave. Todo dia, eu estudava com um amigo para o concurso. Todo dia a gente sentava e estudava. Chegava uma hora que eu não aguentava mais. Quando eu não aguentava mais, eu pegava o contra-cheque, o xerox do contra-cheque de um defensor público, olhava aquele contra-cheque, aquele olerite, e falava assim, eu quero meu nome aqui, eu quero esse dinheiro no final do mês. E isso me fazia ficar na cadeira. Então, eu conseguia criar uma motivação bem objetiva que me sentava na cadeira. Já esse amigo meu, ele não fazia isso. Quando ele enjoava, ele levantava e saía. Então, eu estudava mais do que ele. O que aconteceu? A gente fez o concurso, o mesmo concurso, e o camarada simplesmente ficou reprovado por uma questão. Uma única questão. Ele era um amigão meu, e eu me lembro que quando a gente sentou para conversar, eu disse para ele assim, amigo, se um único dia em que você levantou e foi embora, você tivesse ficado sentado, você teria passado. Você não passou porque você estudou menos do que você podia estudar. E eu sei que quando eu falei isso, doeu e machucou, mas como diz a Bíblia, e eu sou um seguidor da Bíblia, a Bíblia diz que fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Eu falei a verdade, eu não dourei a pílula, eu falei, cara, você não pagou o preço. Você tem que aguentar mais tempo estudando. Doeu na hora, mas ele tomou vergonha na cara. E hoje é defensor público, vai muito bem, obrigado. Passou. Então, no caso dele, teve essa virada de chave. Teve outra virada de chave, louca, mãe. O pai bancava, aí ele não estudava. Curtia a vida, festa, balada, fingia que estudava, enrolava. Aí o pai morre. Quando o pai morre, é que ele foi tomar jeito e foi estudar. Foi muito mais difícil, porque ele teve que começar a trabalhar e estudar. Mas mesmo trabalhando, ele passou, por quê? Porque começou a levar a sério. Então, às vezes, alguém tem uma virada. Quem sabe hoje seja a virada de alguém aqui, quem sabe hoje alguém fale assim, não é porque eu tenho TDA, porque eu vou ser um fracassado e tal. Pode ser a virada, que seja hoje a sua virada. Mas que tenha uma virada, ou se não tiver virada, que seja esse processo contínuo de aperfeiçoamento. É isso. Sim, verdade. Isso. Então, veja bem, esse seu exemplo foi muito importante para mim, porque é uma coisa que eu costumo falar também no programa Meu TDAH, para as mães que me seguem, palestras que eu dou por todo o Brasil, que é justamente a questão de você ter o seu próprio amuleto, o seu próprio guia. Gente, de fato, muita gente, às vezes até cansado, desanimado, com toda a razão, tá de saco cheio disso, de estudar e fracassar. Né? O problema não é estudar, eu vou estudar para quê se eu não vou passar?
Eu lembro muito bem que na época que eu fiz vestibular 4 anos para entrar no UNB. Eu não ia desistir enquanto não entrasse na Universidade Federal de Brasília. Tá? Foram 4 anos doloridos, ver meus amigos entrando, formando, meus amigos de ensino médio. E eu lá no cursinho, sabe? Ou mesmo em casa estudando. Então, assim, mas é uma coisa que eu coloquei para dentro de mim. E teve um momento, William, que eu cheguei a cogitar, assim, desistir. Não desistir, eu ia fazer o vestibular de qualquer jeito. Mas, assim, cara, por que eu vou estudar mais 6 horas hoje? Para que eu vou para a aula hoje do cursinho? Por que eu vou abrir esse livro aqui agora à noite? Não vou passar mesmo, vai chegar lá, vai ficar faltando 10 pontos, 15 pontos. Eu quase passei por muito pouco, algumas vezes, antes de finalmente ser aprovado. E eu cheguei a ter isso. Na época não tinha ninguém que pudesse me dar uma dica poderosa como essa que você me deu, e eu ainda não tinha experimentado essa dica que eu vou dar aqui para vocês, tá? Que é você ter um amuleto. Um amuleto, ele tem que fazer sentido para você. E o amuleto, ele gira a chave. Qual que era o amuleto do William? O olerite, o contra-cheque do defensor público. Porque era onde ele queria estar. Então, do nada, ninguém precisou falar isso para ele, ele colocou aqui, na hora que ele estava cansado, pensando em desistir aquele dia, não, vou deitar, vou ligar a TV e tudo, sendo que ele podia mais dar umas 2 horas de estudo, ele fez o quê? Cara, deixa eu ver aqui, o que eu estou fazendo na minha vida? Olhou lá o contra-cheque e, não, cara, eu vou continuar, vou perseverar. Qual que foi eu tive várias situações de amuletos ao longo da vida, mas eu gosto de falar uma coisa desse amuleto, que era na 7ª série, eu lembro muito bem disso. Minha mãe, inclusive, está me assistindo aqui, a Tita Maia MGDZ, tá? Mandar um beijo. Legal, ó, muito bem criado, tá de parabéns, hein? Ela é orgulhosa de mim. Eu apoiei bastante, já teve muito trabalho, mas acho que hoje ela se orgulha. Enfim, continuando. Como é que foi? Na 7ª série, tá? Eu tive uma situação que era o seguinte, eu não estava conseguindo copiar do quadro, minhas notas não estavam indo muito bem, e eu lembro que eu queria melhorar, mas todo dia eu prometia para mim mesmo que hoje ia ser o dia, hoje eu vou conseguir me superar, chegava lá, eu dispersava, conversava, virava para trás e não fazia nada. Teve um dia que eu estava indo de ônibus para a escola de tarde, eu estava tendo uma aula de reforço, eu ia ter uma aula de reforço lá na escola, e aí eu estava quase chegando na escola e encontrei um pedacinho de tijolo, desse quadradinho, desse tamanho fino, né, a lateralzinha do tijolo, quadradinho assim, 2 por 2 centímetros. Peguei aquele pedacinho todo simétrico de tijolo e falei assim, cara, isso aqui, eu vou olhar para isso aqui sempre que eu pensar em parar de copiar, em virar para trás, em fazer tudo aquilo que eu não quero fazer, que no fundo eu sei que eu não quero fazer. Do nada, fui embora, entrei, já comecei lá no reforço mesmo. Era uma aula especial para 10 alunos, a professora passando ali no quadro, e eu lá fui e consegui copiar tudo. No dia seguinte, também na sala de manhã, começava a copiar e consegui fazer praticamente tudo. Tive algumas falhas ao longo do caminho, mas foi um desempenho 100% melhor que os dias anteriores. E eu lembro que eu consegui ter uma perseverança por várias semanas. Minhas notas melhoraram, não durou até o final do ano, tá? Eu não tinha essa auto-perseverança ainda na época. Mas eu lembro que isso foi suficiente para que eu me livrasse de uma dependência, de uma recuperação, que eu conseguisse melhorar minha nota em várias disciplinas. Então, esse foi o meu amuleto. Então, às vezes, é importante você se agarrar a alguma coisa, se você deseja muito, visualiza muito passar num concurso, visualiza muito vencer uma dificuldade ou querer uma promoção na carreira onde você esteja, que você precisa se esforçar mais, visualize aquilo. E não se preocupe em pegar aquilo agora. Se preocupe em fazer cada dia um pouquinho mais, se aperfeiçoar cada dia um pouquinho mais, se superar um pouquinho mais para você conseguir atingir o seu resultado, né? E é isso. Legal, legal, legal. Vamos lá. Tem alguém comentando aí, fazendo pergunta? Tem o Couto, tá falando que tem 43 anos, não vê muita gente aprovada com essa idade. Cara, você não tem que olhar para os outros, você tem que olhar para você. 43 anos, tá novo ainda. Se eu pudesse ter metade da diferença, eu entregava o cargo e o apartamento, cara, para ter 43 anos. Tu é um menino ainda. Bro, relaxa. Mete a cara. Tem um monte de gente aí que está passando com mais idade, mesmo que não fosse nenhum. Você vai ser o cara. Estão falando aqui sobre baixa autoestima. Bem, primeiro perguntaram se existe, certo? E segundo, perguntaram se é uma característica da TDA. Você responde aqui para essa pessoa? Eu respondo sim. A gente passa por muitos percalços que, em média, as pessoas neurotípicas, o que é neurotípico? Dentro da curva ali, padrão, não passa, tá?
Por exemplo, eu tive problemas que meus coleguinhas não tiveram, desde a alfabetização. Eu sofri uma agressão de uma professora dentro da sala de aula, eu fui Agressão submetido... física ou verbal? Física. Não foi muito violento, não, mas foi, tá? Muita gente sabe dessa história aí. Eu fui mudado de sala, passei por uma situação humilhante. Eu tinha 6 anos, 7 anos, e eu fui mudado de uma turma para outra. Eu estava no Jardim 3, com 6 anos de idade, e eu dava tanto trabalho para a professora que ela simplesmente desistiu de mim, não queria mais saber de mim em sala de aula. E aí ela pediu ajuda para outra professora, que era bem mais velha, e eu fui mudado de turma, no meio do ano. E ninguém avisou minha mãe. Minha mãe ficou sabendo muito tempo depois eu vou chamar minha mãe aqui, num outro momento, para falar sobre essa história aí. Porque ela me apertou e eu, com a minha maturidade de um homem de 6 anos de idade, o que eu fiz? Eu fiquei em silêncio, porque eu pensei assim, cara, já brigam comigo na escola. Minha mãe também brigava muito comigo, cobrava muito de mim. Até porque ela não sabia do diagnóstico, nessa época eu não estava diagnosticado. E aí, eu fui diagnosticado no ano seguinte. E aí eu falei, cara, eu não vou comentar porque eu vou apanhar aqui, eu vou, sei lá, vai acontecer uma coisa muito drástica, né? Então, pensa bem que muitas vezes, vamos falar aqui de pais que estejam ouvindo, que tenham filhos pequenos, e vocês adultos com TDAH podem concordar comigo. Às vezes, na infância, a gente passa por coisas que, em média, em geral, crianças neurotípicas não passam, que faz com que você possa, sim, desenvolver alguns traumas. Ou, se não desenvolve algum trauma, pode arrastar aquilo ali, aquela sensação de não merecimento para o resto da vida. Ou seja, a questão a TDAH, ela não é uma consequência direta, não é uma consequência direta da condição de saúde. É uma consequência de como as pessoas acabam lidando com você porque você tem TDAH. Aí pode fazer você ter a baixa autoestima, mas isso também pode sair de um pai que cobra muito. Você é neurotípico, não tem nenhum problema, e um pai, uma mãe, um professor que faz lambança, que não faz como deveria agir, faz isso. Eu estava aqui, tem quem procurar no meu link, lá na minha página do Instagram, aqui, @William Douglas, depois você entra lá e segue, o atual ministro da Justiça, que é o doutor André Luiz Mendonça, ele conta a história que ele tinha, não sei se 6 ou 9 anos, ele foi para a escola e a professora perguntou de onde que ele vinha, ele falou a localidade, o bairro, e ela falou que desse lugar só sai gente burra. Então, ele disse que isso marcou, e ele durante muito tempo se sentiu incapaz por causa dessa aberração dessa professora. Mas ele viveu isso, e não era por causa da TDA, é por causa da forma como as pessoas lidam. Ou seja, uma comorbidade, digamos assim, da baixa autoestima, ela vem de ambiente. Nenhum bebê nasce com baixa autoestima. A gente nasce, aprende a viver, aprende a reagir ao mundo, mas a nossa estima, a forma como a gente se vê, né, que é o sentido da autoestima, a forma como a gente se vê, se ama, se respeita, ela é construída por valores próprios que a gente vai desenvolvendo, mas também pela forma como o mundo reage às nossas atitudes. Então, se o mundo briga com você por tudo, se você é taxado por tudo, a todo momento estão puxando tua orelha, você fala assim, cara, tem alguma coisa errada comigo. Então eu vou ter que me podar mais, eu não posso falar o que eu quero. Aí você vem da infância, né? Chega na adolescência, você tem medo de se envolver com as pessoas, chegar na festinha naquela menina, porque você acha que você vai levar um toco, porque você, tipo assim, você não quer nem falar oi, porque o próprio oi a pessoa vai olhar para você, a pessoa nunca te viu, vai olhar para você assim, não quero falar com você não, você é um bagunceiro, entendeu? Então você começa a criar algumas imaginações assim na sua cabeça que é um reflexo daquilo que você vem vivendo. Mas é importante você, adulto hoje, entender isso, que o que aconteceu com você no futuro, não existe máquina do tempo para você mudar, mas o que você pode fazer de hoje em diante, você pode mudar. Inclusive você, concurseiro aí, seguindo a dica do William Douglas, você pode sim melhorar a sua técnica de estudo, você pode sim iniciar e levar a sério um tratamento, você pode sim se desenvolver cada vez mais, né? E William, antes da gente falar mais um pouco aqui, eu também vou citar os seus livros. Pode falar. Perguntaram aqui se a pessoa pode desenvolver TDA depois de mais velho, com a idade. Ela não era quando 9 e depois desenvolve. Em raríssimos casos, eu vou dizer quais que geralmente podem acontecer. Geralmente, se não é neurotípico não, se não é de origem predominantemente genética, pode ser, às vezes, de um parto prematuro,
ou às vezes mãe tabagista, tá? Ou seja, não tem a genética, mas existem situações que podem provocar o surgimento do TDAH lá naquela criança. Agora, depois de adulto é muito difícil, mas eu já vi um caso que foi o seguinte: recentemente eu fiz uma palestra, e nessa palestra foi um palestrante adulto, né? Que ele assistiu lá a palestra, e no final ele veio falar comigo, né? E ele falou assim: Yuri, eu virei TDAH depois dos 23 anos, eu acho, se eu não me engano. Ele já tinha 30. Sério? Mas como assim? Por quê? Então, porque eu tive um nódulo benigno no cérebro, eu tive que fazer uma pequena cirurgia de lobotomia na região do córtex pré-frontal. Ele pegou uma bolinha de gude, você tirou uma bolinha de gude do cérebro, e aquilo, aparentemente, ele falava normal comigo, né? Mas aquilo gerou uma pequena sequela que ele desenvolveu o TDAH. Tá? Então, eu acredito que sim, um possível trauma cerebral que não vá te deixar nenhuma sequela mais severa pode realmente, às vezes, desenvolver, ocasionar o TDAH. Tá? Mas, via de regra, na grande imensa maioria dos casos, é de origem predominantemente genética, geralmente pela perna do pai. Tá? O pai é que passa os genes com mais facilidade para os meninos também, na proporção de 4:1. Tá, vamos lá. Só para o pessoal saber, Joamir, depois entra aqui, curte, acompanha mais o TDA Descomplicado para você ver as características do TTH, as aleatoriedades sobre como fazer prova. Você assiste a minha palestra gratuita em williamdouglas.com.br/cortesias. Na capa deste livro aqui, e você pode adquirir esse livro com desconto na livraria Concursar, se botar o código LIVE40. Agora, desculpe, meu amigo Yuri, você ia puxar um outro assunto, eu tentei atender aqui algumas perguntas. Não, mas vamos falar assim, a gente ainda tem mais uns 12 minutinhos, a gente consegue falar assim tranquilamente. William, vamos lá, algumas pessoas, foi mais de uma, tá? Perguntou acerca de ansiedade. É um traço bastante comum no TDAH. Mas, claro, é tratável, controlável, principalmente se você está sendo medicado, tá? E aí eu gostaria de saber de você, William, você como uma pessoa que estuda bastante, que tem livros de estudo, que conseguiu se autodisciplinar e se superar. Você tem algum caso de ansiedade, ou você já teve e conseguiu controlar? Me fala um pouquinho sobre isso. Cara, eu sou assim, muito complicado mesmo de lidar com isso. Eu sempre fui muito ansioso, sempre foi um problema muito grave para mim. Então, pra você ter ideia, o nome da editora, eu trabalho numa editora, e o nome da editora é Ímpetus. Ímpetus é de impetuosidade. Impetuosidade tem um pouquinho aí disso, de ansiedade. Né? É uma característica muito forte que eu tenho, de ser ansioso fazer, e eu trabalho isso, fiz terapia para tentar melhorar isso, e tento praticar aquilo que está na Bíblia, em Filipenses capítulo 4, né? Que fala para não estar ansioso com coisa alguma, antes colocar tudo nas mãos de Deus, né? Então, eu costumo me repetir alguns mantras, né? Eu já falei alguns aqui. Um deles é: se a coisa não tem solução, não adianta se preocupar. Se tem solução, não precisa se preocupar. Precisa fazer o que tem que ser feito. Mas, com certeza, a ansiedade é um assunto que, para mim, sempre foi um problema sério. Mas agora, já com a idade, eu estou com 52 anos, vou fazer 53, eu já estou um pouco mais cascudo, já aprendi um pouco mais a lidar com essas coisas. Não vai ficar mais assim, se preocupando muito com isso, né? Eu acho que a gente evolui bastante, sabe, William? Para você ter uma ideia, eu sempre fui muito ansioso. Mas eu sei que de 5 anos para cá, por mais que eu leve uma vida muito mais frenética, porque eu tenho minha empresa, o canal, os conteúdos, os alunos do programa e também o meu trabalho, que ainda trabalho no Banco do Brasil, eu tenho menos ansiedade do que eu já fui há 10, 15 anos atrás. Tá? Então, a gente sabe que a gente evolui, a gente amadurece, a gente aprende. O autoconhecimento, ele é uma das chaves do sucesso. Tá? A questão de você se conhecer, se respeitar, se amar. E outra coisa, se amar
Era uma coisa que minha antiga psicóloga falava para mim, Yuri, mas é claro que você fazia isso, você não se ama. Aquilo não entrava na minha cabeça. Como assim eu não me amo? Mas como eu posso me amar? Como é isso? Isso era muito abstrato para mim. E quando eu comecei a respeitar, e respeitar começa desde o momento que você sabe dizer sim ou não para uma situação. Se alguém, vamos supor, alguém está sendo invasivo com você ou abusando de você de alguma forma, você saber dizer sim ou não, que se impor à medida das situações. Isso é começar a se amar, isso é começar a se colocar também em primeiro lugar. Então isso é um dos passos, tá? E aí com esse amadurecimento, a ansiedade também, a hiperatividade, ela vai diminuindo bastante, você fica mais com o sintoma da desatenção, mas a hiperatividade, ela regride, assim, ela diminui bastante. E o William, indo aqui mais para o final do nosso bate-papo, tem um livro seu muito interessante, tá? Que é As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. E eu queria, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, que eu achei um dos mais interessantes, e também me falar, assim, se você pudesse dizer uma dessas leis bíblicas do sucesso. Fala um pouquinho do livro e uma dessas leis que você poderia comentar com a gente que tem no seu livro. Tá, vamos lá. Esse livro, volto a dizer, está à venda com desconto na Livraria Concursar, @ Livraria Concursar, e o código de desconto é Live40, tá? Quero agradecer aqui o José William Xavier, que fez um acróstico aí com o meu nome. Muito obrigado, valeu. Valeu mesmo. Couto, só te dizer que eu também fui aprovado no TRF, não como oficial de justiça, mas como analista. Fui para o TRF, continuei estudando, hoje sou juiz. Se você for chamado, já te acalma, você já sabe que você passa em concurso, já vai ter a grana, já vai ter tempo. Não pega carga em comissão, porque senão você vai acabar desfocando. Ok? Quero agradecer aí todos os elogios e dizer o seguinte, eu sempre fiz muita palestra sobre como passar em concurso, ou sobre direito, e normalmente eu ficava na cidade, porque a palestra normalmente era sábado e era difícil achar voo. E aí, crente, eu sou crente, né? Então todo domingo o crente vai na igreja. Então domingo de manhã eu ia, procurava uma igreja na cidade, e eu sempre fazia contato prévio com o pastor e me colocava à disposição para dar um testemunho, Pera aí que está ventando aqui. Minha mulher foi buscar água para mim e deixou ali a porta aberta. Então, eu procurava o pastor e pegava com o pastor essa questão de falar, ou pregar, ou dar um testemunho, ou fazer ali uma saudação. E eu convidava as pessoas da palestra para ir assistir. E era muito comum eu ser chamado para pregar, e aí eu tentava achar algum tema que fosse bíblico, que fosse interessante para o pessoal da igreja, mas que também fosse interessante para o cara que assistiu a palestra sobre concurso ou sobre direito no dia anterior. E aí, sucesso profissional é algo que a Bíblia fala muito e que atrai tanto o cara que é da igreja quanto o cara que não é de igreja. E se você chegar para um cara que é, por exemplo, um ateu, e for falar de Espírito Santo, de oração, de céu, de inferno, ele pode não se interessar. Mas se você for falar com ele sobre o que a Bíblia ensina, sobre como ter sucesso, ele vai gostar. Claro, a Bíblia ensina sobre como ter sucesso, uma das coisas é ora. Oração faz diferença. Isso aí o ateu pode não se interessar. Mas a Bíblia ensina uma série de atitudes e comportamentos que geram sucesso, que geram resultado. E de tanto fazer essa palestra, acabou saindo esse livro, que é o 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Ok? Livro muito bom. E esse livro, Peraí, deixa eu colocar aqui para o pessoal do Facebook. Isso. Aí eu juntei com um amigo meu, o Rubens Teixeira, que o professor disse para ele que era um semi-idiota quando ele era guri. Mais um caso de professor ruim. Mas hoje ele tem mestrado, doutorado, tem mestrado pelo INE, mestrado em energia nuclear. E a gente escreveu esse livro.
Então, eu trabalho aqui com 25 coisas que a Bíblia ensina. É um livro que já vendeu no Brasil 250 mil exemplares, está em inglês, já vendeu 40 mil exemplares nos Estados Unidos, está em leto, está em espanhol, na América Latina toda, já está sendo traduzido também para o polonês. Então, é um sucesso, é um livro internacional já, é um livro que vale a pena você ler, é um livro que não precisa ser crente, não precisa ser cristão, não precisa ser seguidor da Bíblia. Ou se você for cético, ateu, agnóstico, o livro vai ser legal para você. Vai mesmo. Quem quiser falar sobre oração, fé e tal, tem um outro livro que é sobre como ter sucesso profissional, usando essa parte espiritual da Bíblia, que é a Sociedade com Deus. Mas então a gente dividiu. E ele tem várias leis. E eu quero, já que você me pediu leis, eu quero citar 3 leis. A primeira delas, a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também se fará. A sua vida, os seus relacionamentos, o seu peso, hoje, são consequência da semeadura que você fez nos últimos anos. Os seus relacionamentos, o seu emprego, o seu peso, a sua saúde daqui a 5, 10, 15 anos vai ser consequência do que você está semeando agora. Então, se você já está semeando coisa boa, continua. Se você está semeando coisa ruim, para de semear. Você vai colher coisa ruim um tempo, mas se você começar a semear coisa boa, vai melhorar. Essa é a lei da semeadura. Outra lei que eu gosto muito é a lei da sabedoria, que a Bíblia fala, Jesus diz que aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem que construiu a casa na areia e quando vier a tempestade da vida a casa vai cair. Mas aquele que me ouve e põe em prática, não basta ouvir, tem que pôr em prática as minhas palavras, é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, que vai aguentar as tempestades da vida. Ou seja, a tempestade vem para todo mundo. Só que uns têm base, outros não. A TDA vem para todo mundo que teve TDA, só que uns tratam, outros não tratam. Uns aprendem a lidar, outros não. Quero lembrar que o William, por favor, depois bota lá no meu Instagram esse texto bacana que você fez para mim. Muito obrigado. Tem outra lei que eu gosto muito, que é a lei da gratidão. A gente ser grato pela vida, a gente ser grato pelo que a gente tem, pelo que a gente comeu hoje, pelo teto. E para terminar, você viu que eu já falei estou indo para a 4ª lei. A lei que o pessoal chama de a regra de ouro, que eu coloquei como a lei do amor, que é trate o outro como gostaria de ser tratado. Outro dia eu estava fazendo uma live aqui e um colega, o juiz Ilan Presser, que estava falando sobre carreira, ele disse o seguinte: olha, todo mundo no Brasil sabe que você é um juiz, que os seus funcionários gostam de você, os seus funcionários te amam. Como que você consegue ser amado pelos seus funcionários? E eu falei, eu sigo as leis bíblicas do sucesso. Uma vez um juiz veio e falou assim: William, como é que você consegue produzir mais do que os outros juízes se você tem o mesmo número de servidores de computador? Eu falei, porque eu sigo as leis bíblicas do sucesso. Está aqui o livro de presente para você. Isso aqui vai te dar sucesso na carreira. Já teve cara que estava com a empresa quebrando, seguiu isso e salvou a empresa. Já teve gente que estava para ser demitido, seguiu isso aqui e conseguiu salvar o emprego. Então, é um negócio que funciona e essa regra é muito poderosa. Trate o outro como gostaria de ser tratado. Então, eu trato os funcionários como eu gostaria de ser tratado se eu fosse o funcionário e se ele fosse o juiz. Então, é essa mensagem que eu quero deixar no final. Trate os outros como você gostaria que os outros te tratassem. Essa é uma lição de Jesus Cristo e é fantástica e funciona em qualquer lugar. Funciona no casamento. Eu trato a minha mulher como eu gostaria de ser tratado se eu fosse casado com um homem. Como é que meu homem ia me tratar? Opa, é como eu vou tratar minha mulher. É como eu trato meus funcionários, é como eu trato a pessoa na palestra. As pessoas ficam impressionadas que eu fico até a última pessoa autografando, tirando foto. Pô, cara, você já é famoso, você fica aí 1 hora, 2 horas autografando. Por quê? Porque se eu estivesse assistindo uma palestra e quisesse um autógrafo, uma foto com o palestrante, eu ia gostar muito que, se eu fosse o último da fila, ele esperasse até eu chegar lá. Então, eu vou fazer isso pelos outros.
Quem segue isso, meu irmão, vai se dar bem, vai ser amado, vai ser respeitado, vai fazer muita coisa boa. Sim, a live vai ser salve, Irene. O Yuri vai salvar. Vou salvar e depois vai virar podcast, gente. Segue o podcast Descomplicando o TDAH lá no Deezer e no Spotify, tá bom? Que depois é o podcast oficial do TDAH Descomplicado. Depois me passa o link e tenta botar no IGTV. Vou botar também no IGTV. E aí depois me passa o podcast que eu divulgo lá pro povo. Beleza, pode deixar. William, estamos encerrando até o nosso tempo físico máximo aqui do nosso Instagram. Eu quero agradecer muito a sua presença. E antes de mais nada, tá? Não precisa se demorar, até porque nós temos pouquinho tempo, eu tenho medo de derrubar a gente. Mas assim, uma mensagem para os nossos seguidores que são TDAH, que estão gostando muito dessa palestra, que estão aprendendo muito, estão se inspirando. Porque eu acho que muito virar de chave vem de momentos de inspiração. E talvez, eu espero, Deus queira que isso esteja acontecendo, para muitos aqui, essa conversa, essas poucas palavras que você disse, que eu possa ter dito também, podem estar, eu espero que esteja gerando chaves aí na cabecinha dessas pessoas que querem mudar e melhorar, prosperar na vida, né? Então, o que você falaria, assim, uma mensagem para a gente encerrar aqui com chave de ouro? O que eu falaria? Primeiro, assista as palestras gratuitas no williamdouglas.com.br/cortesias, é um presente para você. Se gostar da palestra, compre o livro com desconto de 40% na livraria Concursar com o código LIVE40. Se você tem TDA ou se alguém da sua família tem TDA, saiba que, como já foi dito pelo Yuri, isso não é uma sentença de morte nem de insucesso. Aproveite. Graças a Deus, temos aí o Yuri, que faz um trabalho espetacular, conversando com as pessoas sobre isso, dando caminhos para resolver. E tenha ou não tenha TDA, que você saiba que você é um ser único, que Deus existe, te ama, tem um plano para a sua vida, que se você der espaço para Ele, Ele vai te ajudar, mas que Deus faz uma parte do trabalho e a gente faz outra, é uma parceria, né? Ele com o remo, a gente com o remo da gente, e os dois juntos a gente vai ter o resultado. Então, a palavra que eu quero deixar é uma palavra de esperança, de ânimo, dizer que vai ter concurso, dizer que você pode ter sucesso do que você quiser, dizer que a gente vai vencer a pandemia, que vamos ter muitas perdas, algumas pessoas vão perder muito em termos de relações, de pessoas que amam, ou de emprego, ou de empresa, mas que se a gente continuar vivo, enquanto há vida, há esperança, a gente vai poder virar isso aí. Que o que mais conta não é o que acontece com você, seja a pandemia, seja a TDA, mas o que você faz com o que acontece com você. Então, que você possa aproveitar a sua vida, ser grato, semear coisas boas e tratar os outros como você gostaria que os outros te tratassem. Acho que isso aí vai ser fantástico. Maravilha, maravilha. Então, gratidão, William, tá? Muito obrigado mesmo, uma live maravilhosa, esclarecedora. Sigam o William Douglas, é o nome dele, William Douglas, @William Douglas. Você vai lá e entra. Ele também está no Facebook, tá no Instagram e também tem o site dele, né, que é williamdouglas.com, né? E para que encontra os seus livros, suas palestras e tudo mais. Certo, William? Gente, acho que o William caiu aqui. Travou. Bom, travou, falta menos de um minuto, então vou me despedir de vocês também, tá? Espero que tenham gostado dessa live. Ela vai para o IGTV, ela vai para o nosso podcast, vai ficar disponível